Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de História. Dessa vez nós vamos iniciar o estudo sobre Grécia Antiga, tá? Então, é claro que depois vocês podem e devem ter um aprofundamento do material didático de vocês. Por enquanto, a gente vai atentar às questões que serão discutidas nessa primeira videoaula. Para início de conversa, é preciso que vocês entendam essa divisão dos períodos históricos. Quando a gente estuda Grécia Antiga, nós vamos nos deparar com essa divisão feita pelos historiadores em 5 períodos. O período intitulado como período pré-homérico, que significa antes de Homérico, que é o povoamento da Grécia. O período homérico, que aí nós destacamos as duas grandes obras da literatura, que é a Ilíada e Odisseia, que são atribuídas a Homero, mas que há questionamento sobre isso. O período arcaico, que é o período da formação das polis gregas, é o início da construção das cidades-estados. O período clássico é o auge dessa vida na polis grega, e o período helenístico é a decadência, é o domínio dos macedônicos e a difusão do helenismo. Nessa primeira fase do estudo sobre Grécia Antiga, a gente vai falar sobre a ilha de Creta. Especificamente, vamos aí desenvolver um estudo sobre o que os historiadores chamam de civilização cretense. Então, assim, existiram 2 civilizações base para a formação da Grécia Antiga. Civilização cretense e a civilização micênica. Então, a gente vai entender isso direitinho. Creta era uma ilha do Mar Egeu, a maior ilha do Mar Egeu. Passou a ser povoada e a ter uma organização social muito evoluída para a época. Dominaram a navegação, até por se tratar de uma ilha, houve-se a necessidade desse domínio de relações comerciais marítimas, e eles instalaram nessas ilhas comunidades, povoados que se estenderam. E os principais deles quinócios e festas. Então, assim, existiu uma organização social, como eu disse para vocês, e inclusive é uma curiosidade histórica, em toda a Grécia, a mulher ela vai ter mais participação, ela vai ser mais reconhecida, mais valorizada na ilha de Creta. Segundo os estudos dos historiadores, os relatos são de que na ilha de Creta a organização social favorecia muito a mulher. Então, a mulher tinha uma posição política bastante importante, né, nessa sociedade. Houve, posterior a isso, a ocupação dos aqueus e a decadência da civilização cretense. Apesar de não se ter muitos dados sobre isso, o porquê da decadência definitiva, muitos historiadores atribuem a ocupação dos aqueus, que gradativamente vão tanto adquirindo a cultura cretense, mas destruindo esses povoados. Observem aí no mapa a localização da ilha de Creta, no Mar Egeu, e toda a formação posterior que se dá da Grécia Antiga. Aqui a gente já tem a denominação das principais cidades-estados gregas, mas observem aí que essa colonização ela vem posterior ao povoamento de Creta. As populações iam chegando e se fixando nessa região. Depois nós vamos ver quais povos se fixaram e depois a formação das polis gregas, certo? Em torno aí do Mar Jônio e Mar Mediterrâneo também. Nós temos depois a ocupação dos aqueus nesse território da Grécia. É bom que vocês entendam que hoje, o que vocês entendem por Grécia, país, territorialmente falando, a Grécia ela é um território menor do que o que nós estamos falando em relação à Grécia Antiga, tá? Então, a Grécia Antiga, territorialmente, ela era bem mais extensa. Mas, enfim, os aqueus chegaram e se estenderam, se estabeleceram no sul da Grécia e ocuparam a ilha de Creta. E nesse processo de ocupação, houve a decadência total da civilização cretense. Mas o que aconteceu? Os aqueus, eles acabaram aderindo, misturando culturas, e muito do que se tinha de organização social em Creta foi absorvida pelos aqueus.
Mas, enfim, houve essa fusão de culturas e eles acabaram instalando alguns povoados na Grécia, mas o que mais vai se destacar é a cidade de Micenas. Eles também vão ser chamados de micênicos. E eu trouxe essa fichinha que resume basicamente essa trajetória e essa ligação entre os aqueus e a civilização de Creta. Então, assim, os cretenses se estabeleceram, se organizaram socialmente, existe uma organização social matriarcal, o que é muito diferente, porque todas as civilizações da antiguidade, elas possuíam uma organização social baseada no patriarcalismo, e a Creta não, Creta se diferenciava, tanto que depois vocês vão observar que na sociedade grega, na verdade, a mulher ela era desfavorecida politicamente. Então o homem estava sempre nessa posição de autoridade. Mas Creta era diferente. E aí nós temos a ocupação dos aqueus e o controle do Mediterrâneo. Os povos que ocuparam gradativamente a Grécia. Então nós temos os aqueus, como eu falei para vocês, chegaram inicialmente, depois os jônios, eólios e os dórios, que tinham um caráter mais agressivo, mais militar. Destruíram algumas organizações sociais e fundaram posteriormente Esparta. Nós vamos ver isso também. É interessante vocês atentarem para isso, porque muito se cai em vestibular essa questão da ocupação e eles vão embaralhando o nome dos povos, mas é importante que vocês entendam essa sequência e essa ocupação. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Eu trouxe para vocês esse processo para se formar polis gregas, não é? Não é que esses povos chegaram e fundaram a polis gregas, não. Era um processo muito gradativo. Então, é basicamente dividido em fases, não é? Então, nós temos primeiro a formação dos genos. O que eram os genos? Eram comunidades, povoamentos em que existia um líder. Esse líder era chamado pater. E esses genos, eles viviam em comunhão, tudo se dividia. O que sobrava, eles acabavam guardando ou utilizavam na compra de escravos ou na compra de materiais que faltassem. Então, assim, essa era a organização social dos genos. Posteriormente, nós temos a migração para o que a gente vai chamar de frátrias. O que eram as frátrias? As frátrias surgiram com a dificuldade dos genos de manter, por exemplo, a agricultura. Tudo era dividido. Existia uma repartição na produção com os membros dos genos. Então, assim, a elite dos genos acaba se unindo a outras elites de outros genos. Existe essa união. E eles formam uma comunidade maior, que vai ser aí denominada de frátrias. Essas frátrias vão acabar formando tribos, que é uma extensão maior, que é como se fosse a reunião dessas frátrias, e aí as tribos vão denominar os demos. Os demos já é mais parecido com a cidade, territorialmente maior, e já existe uma pessoa que se destaca na organização, na administração desses demos. E por último, nós temos aí o que a gente chama de polis grega, que é a cidade-estado da Grécia. Vocês entendem já o conceito de cidade-estado, que significa, na antiguidade, a cidade independente. Não é? Então, a polis grega, ela tinha essa característica, era uma cidade-estado, cada polis grega era indiferente. Então, aí nós temos dois pontos importantes. Primeiro, que o poder na Grécia antiga, ele se estabelece de forma descentralizada. Existem várias cidades-estados e cada cidade-estado é independente. Então, não existe a formação de um império. Na Grécia não se formou um império liderado por uma pessoa. Não. Existe a descentralização do poder em cidades-estados. Cada cidade-estado, por ser independente, elas viviam uma forma política diferente. Então, assim, enquanto que em Atenas, por exemplo, se vivia a democracia, em Esparta estava se vivendo a oligarquia. Então, assim, existem essas diferenças, por quê? Porque elas são independentes. Geralmente, cada cidade-estado
grega tinha um deus que cultuava, eles eram politeístas, mas existia basicamente a escolha de um deus para se cultuar em cada cidade-estado. Esse processo gradual que eu citei a vocês, desde os gêneros até a formação das cidades-estados, nas polis gregas, ele se dá em diferentes etapas. Mas existe uma motivação maior, que é a concentração de terra nas mãos de poucos. Então, assim, existe um descontentamento da sociedade, e aí muitos vão migrar e estabelecer colônias. E essas colônias vão se reunindo até a formação, que vocês já viram, de fato, da polis gregas. Então, essa é a motivação maior. Fundação dessas colônias, e depois essas colônias têm a denominação de polis gregas, basicamente ali próximo ao mar Mediterrâneo. Vocês costumam ouvir da professora que algumas expressões do tipo: a África é o berço da humanidade, Mesopotâmia é o berço da civilização. Também já adiantei para vocês, a Grécia é o berço cultural. Porque é importante que o aluno entenda a grandiosidade de se estudar uma civilização da antiguidade que nos trouxe tanto, que nos deu tanta referência. A Grécia, eu estou finalizando agora essa videoaula, essa primeira parte sobre Grécia, mas quero deixar claro para vocês, a Grécia, ela deixa um legado que nós temos até os dias de hoje. Então, assim, o conceito de democracia vem da Grécia, nós vamos ver isso na próxima aula. A questão dos Jogos Olímpicos vieram da Grécia, os filósofos vieram da Grécia. Então, assim, essa preocupação em manter tanto a saúde mental, a saúde física, a intelectualidade, enfim, a Grécia é essa civilização que nos traz muito, muito a respeito de cultura, de intelecto, de questões de política. Então, assim, é uma sociedade que não teve uma democracia plena. Foi a primeira forma de democracia do mundo, aconteceu na Grécia. Claro, a mulher não votava, escravo não votava, estrangeiro não votava, não tinha essa participação na política. Então, era uma democracia, mas uma democracia limitada. Mas houve a preocupação em se ter a democracia, se lutou pela democracia. O termo vem da Grécia. Então, a primeira referência que a gente tem, politicamente falando, em relação à democracia e a vários outros conceitos da sociedade, dos quais nós utilizamos até hoje, vieram da Grécia. Então, resumo aí de algumas expressões, tipicamente da sociedade grega, que depois vocês podem precisar usar em alguns exercícios.